Há alguns meses, imagens de satélite começaram a circular em fóruns de analistas militares e jornalistas independentes. Entre desertos, montanhas e áreas isoladas, que raramente chamam a atenção do público, uma estrutura gigantesca começou a se destacar. No início parecia apenas uma construção comum, talvez um porto, uma base industrial, ou até mesmo mais um projeto inacabado como tantos outros que existem pelo mundo. Mas conforme os detalhes foram revelados, ficou claro que não era nada comum. Tratava-se de algo que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Algo que parecia desafiador demais para ser ignorado. E a grande questão era: para que serviria aquela base secreta e por que ela estava localizada exatamente ali, em um ponto tão estratégico do planeta? Essa dúvida não ficou restrita a especialistas. Pouco tempo depois, começou a se espalhar pela mídia internacional, levantando especulações que iam de novas armas experimentais até centros de comando de operações clandestinas. O mistério estava lançado, e quanto mais as imagens eram analisadas, mais perguntas surgiam. A sensação era de que o mundo estava diante de uma peça de um tabuleiro muito maior, que ninguém ainda compreendia totalmente. O primeiro detalhe que chamou a atenção foi o tamanho. Não se tratava de uma instalação pequena, mas sim de uma estrutura capaz de abrigar milhares de pessoas, linhas de suprimento e até frotas inteiras de veículos. Os telhados metálicos refletiam o sol como espelhos, denunciando a presença de hangares enormes, com portas largas o suficiente para a entrada de aeronaves de transporte militar. Nas extremidades, longas pistas pavimentadas cruzavam a paisagem, lembrando mais uma base aérea de elite do que qualquer outro tipo de instalação. Isso por si só já seria motivo de preocupação. Mas havia um elemento ainda mais inquietante. Os arredores mostravam sistemas de defesa e informação, torres, radares, cúpulas de proteção e até estruturas submersas em canais artificiais. O local não estava apenas sendo construído, ele estava sendo fortificado. A lógica inicial levava a crer que poderia ser apenas mais uma base militar. Mas então surgiram pistas que mudaram completamente o rumo da investigação. Especialistas perceberam que o padrão da construção lembrava algo já visto antes na história, em momentos decisivos de grandes guerras. Os portos artificiais de Mulberry, erguidos às pressas pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, permitiram o desembarque de tropas na Normandia e foram fundamentais para derrotar a Alemanha nazista. Essa lembrança histórica acendeu um alerta. Seria possível que a nova base fosse uma versão moderna, muito mais ambiciosa, de um conceito semelhante? Um porto móvel capaz de projetar poder militar em qualquer parte do mundo sem depender de estruturas locais? A ideia parecia absurda, mas cada detalhe novo reforçava a suspeita. Era como se estivéssemos diante de uma versão futurista da engenharia militar, capaz de alterar completamente o equilíbrio de forças internacionais. Nesse ponto, o mistério deixou de ser apenas uma curiosidade técnica e passou a ter implicações geopolíticas diretas. A localização exata da base, entre rotas marítimas vitais, não era coincidência. Trata-se de uma região onde passam boa parte do comércio mundial, carregando petróleo, gás, alimentos e tecnologia. Quem controlar esse ponto não apenas ganha vantagem militar, mas também econômica e política. Controlar ali significa poder estrangular cadeias de suprimento globais em questão de dias, paralisando economias inteiras. Isso explica por que tantas potências começaram a monitorar cada passo da construção. O que parecia ser apenas um enigma arquitetônico se transformou rapidamente em um problema de segurança internacional. E nesse momento, a pergunta deixou de ser "o que é isso?" para se tornar "o que acontecerá quando isso estiver pronto?" O ritmo das obras também assustou. Enquanto a maioria dos países levaria décadas para erguer algo daquela magnitude, essa base parecia avançar em meses.
Como era possível tamanha velocidade? A resposta está na combinação de tecnologia avançada, mão de obra massiva e financiamento praticamente ilimitado. Imagens de satélite revelaram turnos ininterruptos, máquinas operando dia e noite, comboios de caminhões despejando materiais sem parar. Era como assistir à criação de uma cidade inteira brotar do nada, impulsionada por uma pressa incomum, como se houvesse um prazo secreto a ser cumprido. Isso levanta outra questão. Qual seria a data limite? Que evento ou circunstância estaria motivando tamanha urgência? Seria a preparação para um conflito iminente ou apenas um movimento estratégico para intimidar adversários? E então surgiram os rumores mais preocupantes, relatórios não confirmados, mas cada vez mais consistentes, sugerem que o subterrâneo da base esconde túneis extensos, capazes de armazenar não apenas veículos e suprimentos, mas também sistemas de lançamento de mísseis de médio e longo alcance. Se isso for verdade, não estamos falando apenas de uma instalação logística, mas de um centro de comando militar global, capaz de atacar ou defender em larga escala sem ser destruído facilmente. A geografia do local, cercada por montanhas e reforçada por estruturas subterrâneas, aumentaria ainda mais a proteção contra ataques aéreos convencionais. Em outras palavras, seria uma fortaleza moderna, praticamente inexpugnável. Esse cenário nos obriga a pensar em paralelos históricos. Quantas vezes antes um único projeto militar foi capaz de alterar o equilíbrio global? O Projeto Manhattan, que deu origem às armas nucleares, é talvez o exemplo mais famoso. Antes dele, nenhuma nação imaginava que uma única bomba poderia arrasar cidades inteiras. Depois dele, o mundo nunca mais foi o mesmo. Será que estamos diante de algo de impacto semelhante? Se essa base realmente funcionar como acreditam alguns analistas, o conceito de guerra e defesa pode ser reinventado. Não se trata apenas de onde tropas podem desembarcar, mas de como o poder pode ser projetado para qualquer parte do planeta de maneira quase instantânea. A tensão aumenta quando observamos as reações discretas de outras potências. Satélites de países rivais começaram a orbitar com mais frequência sobre a região. Drones espiões foram detectados e movimentações diplomáticas começaram a se intensificar nos bastidores. Há uma sensação de corrida contra o tempo. De um lado, uma superpotência erguendo uma arma estratégica sem precedentes. Do outro, nações tentando descobrir como reagir antes que seja tarde demais. E nesse jogo, qualquer erro de cálculo pode desencadear consequências imprevisíveis. Imagine por um momento um cenário em que essa base entre em operação total e seja usada como ponto de pressão em uma crise internacional. Um bloqueio naval imposto a partir dali poderia sufocar a economia de países inteiros em questão de semanas. E não estamos falando de hipótese distante. A velocidade da construção indica que isso pode acontecer muito em breve. Agora, pare para pensar no impacto psicológico. Parte do poder de uma arma não está apenas em usá-la, mas em mostrar que você pode usá-la a qualquer momento. Essa base, mesmo antes de ser concluída, já cumpre esse papel. O simples fato de existir gera medo, especulação e tensão. É como uma peça de xadrez colocada no tabuleiro não para ser movida imediatamente, mas para obrigar o adversário a repensar todos os seus movimentos futuros. Esse tipo de pressão silenciosa já é uma vitória estratégica. É o que os militares chamam de dissuasão. Não é necessário lançar um ataque se o inimigo já está intimidado pela possibilidade dele. Mas o mistério não acaba aí. Conforme mais informações surgem, mais estranha se torna a natureza do projeto. Alguns engenheiros afirmam que parte da estrutura parece ter sido construída para resistir não apenas a bombardeios convencionais, mas até mesmo a explosões nucleares de baixa intensidade.
Isso levanta a hipótese de que o local poderia servir como centro de comando de última instância em caso de guerra nuclear. Se isso for confirmado, a base não seria apenas estratégica, mas vital para garantir a sobrevivência de um governo em caso de catástrofe. E nesse caso, estaríamos diante de algo comparável aos famosos bunkers secretos da Guerra Fria, mas em uma escala ainda maior e mais moderna. Nesse ponto, você provavelmente deve estar se perguntando: será que o mundo está prestes a entrar em uma nova era de confrontos, onde grandes potências erguem estruturas colossais em segredo, preparando-se para guerras que todos fingem não esperar? A verdade é que não há resposta definitiva. O que sabemos é que cada vez que a humanidade investiu em projetos secretos dessa magnitude, algo transformador aconteceu. Seja no campo militar, seja no campo político, essas construções sempre foram precursoras de grandes mudanças globais. O simples fato de estarmos discutindo isso agora já mostra o quanto essa base mexeu com a imaginação coletiva. Ela não é apenas concreto e aço, ela é um símbolo de poder, de ambição e de medo. E talvez esse seja o verdadeiro segredo por trás de tudo. Mais do que um porto, um centro de lançamento ou um bunker, essa base é uma mensagem. Uma mensagem que diz: estamos prontos, estamos avançando e não temos medo de mostrar isso ao mundo. Uma mensagem que não precisa ser traduzida, porque todos entendem instintivamente. E, nesse jogo de mensagens, cada detalhe conta. Cada torre erguida, cada pista pavimentada, cada satélite capturando novas imagens. É uma dança silenciosa, mas carregada de tensão, onde cada movimento pode ser interpretado como ameaça. Enquanto falamos sobre isso, a base continua crescendo. Novas seções são construídas, novas camadas de mistério se acumulam. E a sensação é de que ainda não vimos nada. O clímax ainda está por vir. Talvez em alguns meses, talvez em poucos anos, descobriremos a verdadeira função desse lugar. E quando isso acontecer, pode ser que seja tarde demais para reagir. Porque quando estruturas assim entram em operação, não há como voltar atrás. O mundo muda e nós só podemos nos adaptar ao novo equilíbrio de forças. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que realmente está acontecendo por trás dessa base secreta? Será apenas mais uma peça de infraestrutura? Ou estamos prestes a testemunhar uma virada histórica na forma como as nações disputam poder? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de geopolítica e se inscreva no canal para acompanhar nossas próximas investigações. O mistério está longe de ser resolvido e você não vai querer perder o que vem pela frente.